Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com o PlayStation 3 e ele está com o seguinte defeito. Esse PlayStation 3 chegou nesse estado aí que você está vendo agora na imagem, muito sujo, sujeira para tudo quanto é lado dele. O aparelho nunca foi aberto, ainda estava lacrado. Segundo a cliente, aliás, o videogame é do neto dela, ela trouxe aqui, né? E segundo ela relatou, o garoto jogava e de repente o game desligava. Chegou aqui na bancada, liguei ele na tomada, o aparelho nem sinal de vida, nem standby, nem bip, nem nada. Então, quando nesse caso, geralmente o que acontece é um curto na placa, ou pode ser problema de fonte. Como por histórico eu já sei que essas fontes elas são bem parrudas, raramente ela vai dar algum tipo de defeito, mas não deixa de acontecer, né? Então eu desmontei o game inteiro, testei a fonte, ela está dando standby, está liberando os 12 volts também. Então fiz uma limpeza no game prévia, porque nesse estado ali que ele estava, não tem condições de trabalhar, né? Então limpei tudo, limpei a placa, dá uma olhada do jeito que está essa placa. Eu não tirei foto dela antes, mas você vê que o estado que ela está agora, ó, parece que a placa é nova, acabou de sair da fábrica. Toda essa parte aqui, ó, a gente limpa com produto específico para limpeza e remoção de oxidação. Então, fiz a limpeza, coloquei o game na carcaça e o game ligou. Funcionou ali mais ou menos uma hora, mais ou menos ligado. Deixei o meu controle carregando para aproveitar, porque ele estava sem bateria, né? Estava ligado no cabo, tirei o cabo, o controle permaneceu ligado, porém, depois de alguns minutos que eu tirei o cabo, cerca de uns 2 minutos, o controle desligou. E o Wi-Fi parou de funcionar. O que acontece? Geralmente esse defeito, quando é defeito intermitente, que o aparelho mata o standby, não fica a luz vermelha ali, nessa série aqui de PlayStation 3 Super Slim, acontece muito de entrar em curto o regulador e o módulo. Nesse caso, eu acredito que o módulo esteja bom. Por quê? Eu fiz a medição aqui e ele está em curto realmente, ele não está mandando 1.8 para o lado direito aqui. Aqui entra 5 e aqui sai 1.8. Desse lado não está tendo entrada de voltagem. Então, nesse caso, o que precisa ser feito? Eu vou remover esse resistor aqui e vou fazer a medição de continuidade aqui para ver se ele ainda está em curto. Se a resistência dele voltar a subir, quer dizer que o módulo possivelmente está bom. Se ele mesmo assim, depois de eu remover aqui, continuar em curto, aí o módulo está ruim e a gente tem que trocar. Agora, se a resistência estiver boa, eu colocar um regulador aqui de 1.8, ele vai alimentar o chip e mesmo assim não funcionar, aí eu vou partir para regravar essa BIOS que tem aqui dentro. Aqui dentro tem um chip de BIOS bem parecido com esse chip aí do canto que você está vendo. É quase o mesmo chip que se usa em BIOS de computador. Dentro dele tem um arquivo. Esse arquivo ele faz com que, por exemplo, quando você coloca um controle ali, ele grava as informações do controle sem fio para poder fazer ligar, desligar, você mexer nos botões e ele funcionar, né? Então é tudo esse carinha aqui que comanda ele. Beleza? Então, do resto, o game aparentemente está funcionando, não tem nenhum curto drástico, né? Só esse aqui mesmo. Então a gente vai fazer aí dar o prosseguimento, vamos arrancar esse regulador aqui e vocês acompanhem no vídeo.
Bom, aqui eu já removi o regulador, né? Eu vou fazer o teste aqui agora para ver se está tendo continuidade ainda, se ele está em curto ainda. Já aterrei a ponta. Aqui nessa bobina aqui não pode bipar. Ó, tá bipando, indicando que tem um curto. Provavelmente o curto vai ser aqui. Pode ser um curto nesse capacitor? Muito difícil. Geralmente é um curto aqui no nosso módulo mesmo. Beleza? Então vou fazer a remoção da blindagem e vou tirar o CI Marvel daqui para depois a gente colocar um CI novo. Bom, aqui eu já removi o CI Marvel. Agora eu vou fazer o teste para ver se parou o curto. Aterrei a ponta aqui, vamos ver a bobina lá. Agora não está mais bipando, quer dizer que o curto sumiu, indicando realmente ser um defeito no CI Marvel. O que acontece? Esse CI, ele às vezes altera. Então, às vezes, se você tem ele, por exemplo, o teu controle não funciona sem fio, mas conecta na internet, o defeito muitas vezes é porque ele está alterado. Nesse caso, como o game chegou, funcionou, e depois de pouco tempo ele parou, provavelmente ele estava alterado, e isso daí ele induz, logo depois de um tempo, um curto. Quando ele fecha o curto aqui, ele mata o aparelho, ele faz com que o aparelho desligue. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um CI igual esse daqui, vou rebalar ele, depois eu venho aqui, soldo ele no lugar, vamos fazer essa soldagem aqui dessas trilhas aqui, trocar essa solda, colocar uma solda em pasta, né? E depois soldar o chip novo no lugar, beleza? Aqui eu já terminei de trocar o CI Marvel. Dá uma olhada na qualidade dessa solda. Ó, todos os pads 100% soldados. A solda bem brilhosa, como deve ser. Todos os pads entraram em contato com o chip perfeito. Esse CI aqui ele é bem chato de trocar, porque a solda dele fica embaixo do chip. Então você tem que estranhar tanto a placa, tanto o módulo dela, quanto o chip, para depois, na hora de soldar, ficar perfeito a instalação. Beleza? Então agora eu vou terminar de instalar aqui, vou ver as tensões e eu volto com o aparelho já finalizado. Já fiz a instalação do circuito regulador. Vamos ver aqui que eu tenho 1.8 cravado. Aqui é 1.2 certinho. Nesse capacitor aqui no canto eu tenho que ter 3.3. Aqui também 3.3, ele faz a alimentação do nosso chip de BIOS. Aqui eu liguei na tomada, né? Já deu luz vermelha. Se eu ligar aqui, certamente o game já vai funcionar. Mas eu vou deixar para ligar ele agora com o game já montado para vocês verem, beleza? Então aqui eu já montei a base, coloquei os parafusos ali, liguei o game.
Na tomada, já acendeu o standby. Vamos ver se funcionou a troca do CI Marvel. Apertar no PS e ligou. Perfeito. Vamos aguardar a imagem na tela. Tá aí o sistema funcionando. Como vocês puderam ver, aquele simples defeito matava o game, não deixava ele funcionar. Agora a gente já consegue ter acesso. Outro teste que tem que fazer aqui é o teste de rede, para ver se está subindo, se ele está aceitando a rede sem fio. Vamos lá, botar fácil. Nessa parte, ele tem que nos dar a opção rede sem fio, e em buscar, ele tem que aparecer as redes sem fio em volta do aparelho. Aqui já tem a minha rede, vou colocar a senha. Eu até consegui conectar antes do game desligar, só que nessa parte da senha sempre dava erro. Depois que eu desconectei o controle da USB, depois de uns 2 minutos ele desligou, e aí realmente o módulo entrou em curto. Confirma. Vou ver se eu coloquei a senha certa. Eu acho que é a senha certa. E tá aí. Já conseguiu conectar. Perfeito. É isso aí. Finalizado mais um game. Outra coisa, olha o estado que esse game está por dentro agora. O jeito que ele estava antes, né? Vocês puderam ver naquela foto. Ele estava muito sujo. A fonte eu ainda não limpei ela. Eu vou desmontar amanhã. Vou fazer uma limpeza completa nela por dentro. Tem alguns parafusos aqui ainda que falta colocar na parte da frente. Mas você nota a diferença. Olha o cooler, como ele está bem limpinho. Você nota a diferença do aparelho, como ele chegou e como ele está agora. Beleza? Então é isso aí, mais um aparelho finalizado. Você tem seu aparelho aí para fazer manutenção, pode chamar a gente aí no PV que eu vou te atender da melhor maneira. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa uma curtida, deixa um comentário aí também para fortalecer. Beleza? Valeu!